Você já parou para pensar quantas vezes Deus já te livrou de perigos que você nem sabia que existiam? A Bíblia está repleta de histórias que mostram como Deus protege seu povo em todas as situações, desde os tempos antigos até os dias de hoje. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando parece que tudo está desmoronando, a mão invisível de Deus continua a agir. É fácil duvidar dessa proteção quando os desafios da vida nos cercam, mas a verdade é que nada pode fazer mal a você quando Deus é o seu protetor. Ele envelheceu nos bastidores, guiando nossos passos e livrando-nos de perigos que nem imaginamos. Neste vídeo, você vai entender de maneira profunda como a proteção de Deus vai além do que nossos olhos podem ver. Ele nos guarda, nos guia e nos fortalece nas batalhas mais inesperadas. Cada ensinamento que você verá hoje foi cuidadosamente pensado para que você possa fortalecer sua fé na proteção de Deus. No final, o último ensinamento que vamos compartilhar é o mais importante de todos: a natureza da proteção divina. Você já se disse nos momentos mais difíceis: por que ainda estou de pé? Em meio às tempestades da vida, algo inexplicável parece manter você firme, apesar de tudo. A proteção de Deus não é apenas algo que ouvimos falar, mas uma realidade poderosa que atua em cada detalhe de nossa vida. Não estamos falando apenas de uma proteção que impede acidentes ou tragédias. Deus nos guarda de formas que muitas vezes nem conseguimos entender. Ele está presente quando tomamos decisões, quando enfrentamos medos internos e até mesmo quando lidamos com emoções que nos desgastam. Imagine uma vida como uma caminhada por um caminho cheio de pedras, buracos e perigos ocultos. Deus não apenas nos dá sapatos resistentes, mas vai à frente, removendo algumas pedras do caminho e nos ensinando a desviar de armadilhas invisíveis. O Salmo 121, versículo 7 diz: "O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma." Esse versículo revela que a proteção de Deus vai além do que podemos ver ou sentir, pois Ele está guardando algo muito mais precioso do que nosso corpo físico. Ele está protegendo nossa alma, nosso ser interior, nosso coração. Quem nunca passou por uma fase de dúvidas, incertezas ou crises emocionais que aparentemente quer nos arrastar para um abismo? É aí que Deus envelhece, nos protegendo da mente e dos pensamentos que nos desanimariam, nos dando discernimento para escolher o que é certo e sabedoria para enfrentar as batalhas do dia a dia. Muitas vezes, pensamos que Deus só é visível quando vemos um milagre acontecer. Mas e todas aquelas vezes que você se livrou de uma má decisão? Ou que não caiu em uma armadilha emocional? Ou foi poupado de uma discussão ou de um caminho que poderia ter arruinado sua paz? Essa é a proteção de Deus em ação. A proteção divina também nos ensina a ter uma nova perspectiva sobre o que realmente é importante. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece uma agora, e sua visão está limitada ao que é imediato. Você se pergunta por que isso está acontecendo com você. Mas e se, na verdade, Deus esteja usando essa mesma situação para proteger algo maior em você? Às vezes, Ele permite que passemos por desafios para fortalecer algo que ainda não compreendemos. Assim como um pai que permite que seu filho enfrente pequenas dificuldades para que ele aprenda a se proteger de algo maior, Deus, em sua sabedoria, nos guia por caminhos que, à primeira vista, parecem difíceis, mas que no final revelam sua estabilidade. Uma metáfora poderosa para entender isso é imaginar um enfeite cuidando de uma árvore. Às vezes, ele precisa podar galhos para que a árvore cresça mais forte. No momento da poda, uma árvore pode parecer mais frágil, mas é exatamente esse cuidado que a preparação para crescer ainda mais resistente. Deus age da mesma forma conosco.
O que pode parecer um corte ou uma perda, agora pode ser, na verdade, uma preparação para um futuro mais sólido e frutífero. Ele está nos protegendo dos perigos que nem imaginamos, fortalecendo nossas raízes para que possamos resistir aos ventos mais fortes no futuro. É exatamente essa proteção silenciosa, quase imperceptível, que muitas vezes nos escapa nas preocupações com os perigos visíveis, com aquilo que conseguimos perceber. Mas esquecemos que Deus está operando constantemente nos bastidores, nos protegendo de influências que tentam nos desviar de nossa fé e propósito. O livro de Salmos está repleto de promessas sobre a proteção de Deus, mas uma das mais reconfortantes é o Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa imagem é poderosa. Anjos nos cercando, guardando-nos de perigos espirituais, nos protegendo do que não conseguimos ver. A verdadeira proteção de Deus não é algo que você possa medir pela situação que vive, mas pela paz que Ele coloca no seu coração. É saber que, não importa o que aconteça ao seu redor, há uma força maior cuidando de você. Essa força não é uma ilusão, não é algo que só sentimos quando tudo vai bem. Pelo contrário, são as dificuldades que essa proteção se torna mais evidente. Ela está presente nas escolhas que fazemos, nas pessoas que Deus coloca em nosso caminho para nos apoiar, nos momentos de silêncio, quando mesmo sem perceber, estamos sendo guardados de perigos maiores. Agora, quando você sair para enfrentar o dia, lembre-se de que você não está sozinho. A mão invisível de Deus está sobre sua vida, te guiando, te guardando e te conduzindo por caminhos seguros, mesmo que às vezes você não entende o porquê de certas situações. É essa confiança que nos permite caminhar sem medo, sabendo que Deus está conosco sempre. Número 2. Proteção nas tempestades da vida. Você já passou por momentos em que parecia que tudo ao seu redor estava desmoronando? Quando a tempestade vida se transforma em uma verdadeira, com ventos fortes que nos empurram para todos os lados e nos sentimos impotentes sem saber para onde ir. A realidade é que todos nós, em algum momento, enfrentaremos essas tempestades. Elas vêm na forma de problemas financeiros, dificuldades em relacionamentos, enfermidades ou até mesmo crises internacionais. Mas há algo que nunca podemos esquecer. Mesmo em meio à tempestade, Deus está no controle. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos a história de Jesus acalmando a tempestade enquanto estava no barco com seus discípulos. Marcos, capítulo 4, versículo 39, nos conta que após uma grande tempestade, Jesus se declarou e repreendeu o vento dizendo: "Aquieta-te." Instantaneamente, houve uma grande calmaria. Mas o mais interessante dessa passagem não é apenas o milagre de Jesus acalmando o mar, mas o que aconteceu antes. Enquanto os discípulos estavam em pânico, Jesus estava dormindo. Isso nos ensina algo profundo. A confiança de Jesus em seu Pai era tão grande que ele não se preocupava com uma tempestade. E aqui está uma lição para nossas vidas. Não se trata de se enfrentarmos ou não tempestades, porque elas virão. A grande questão é como lidamos com elas. Quando não estamos no meio de uma crise, nossa tendência humana é entrar em pânico, perder a fé e sentir que estamos à deriva. Mas Jesus nos mostra um caminho diferente. Ele nos ensina que, mesmo quando tudo parece fora de controle, podemos descansar, sabendo que Deus está no comando. Imagine uma árvore em meio a um furacão. Seus galhos sacudidos cerdos violentamente, algumas folhas podem cair, mas, se suas raízes forem profundas, a árvore permanecerá de pé.
Da mesma forma, Deus nos protege não necessariamente removendo uma tempestade, mas nos fortalecendo por dentro para que possamos suportá-la. Ele nos enraiza em sua paz, sua força e sua sabedoria. Podemos estar cercados pelo caos, mas dentro de nós há uma tranquilidade sobrenatural que nos mantém firmes. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos lembra disso. Não andeis ansiosos por alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excederá todo o entendimento, guardará os nossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é a verdadeira proteção nas tempestades da vida. É uma paz que não depende das situações ao nosso redor, mas da presença de Deus dentro de nós. Você já reparou como, às vezes, uma palavra de encorajamento, um versículo lido na hora certa, ou uma simples oração, pode mudar completamente sua perspectiva em meio a um momento difícil? Deus age tempestade assim. Ele não apenas acalma os exteriores, mas também os interiores, os medos, as ansiedades, as dúvidas que tentamos nos dominar. A proteção divina é como o capitão de um navio em meio a uma tempestade. O vento pode soprar, as ondas podem se levantar, mas ele pode ajustar as velas, direcionar o leme e confiar nos instrumentos de navegação. Deus é esse capitão sábio e experiente que nos guia em meio às águas turbulentas. Ele nos dá as instruções e a força para seguir em frente, mesmo quando parece que estamos prestes a naufragar. E o que dizer desses momentos em que sentimos que estamos sozinhos na tempestade? Quando as vozes ao nosso redor são de desespero e parece que ninguém entende nossa dor? É nesses momentos que a voz de Deus fala mais alto em nossos corações. Ele nos lembra de que nunca estamos sozinhos. Ele é a união da nossa alma, firme e segura. Ele nunca nos abandona, mesmo quando tudo ao nosso redor tenta nos convencer. Quando você estiver atravessando uma tempestade, lembre-se disso. A tempestade pode ser real, mas a proteção de Deus é ainda mais real. Ele te guarda, te protege e te fortalece, não importa quão feroz seja o vento. E no tempestade final, você verá que essa não foi apenas uma batalha vencida, mas uma oportunidade de crescer em fé, confiança. Número 3. Confiança em Deus na proteção diária. Ainda cai ao seu redor, mas elas não te atingem diretamente. Deus é como esse guarda-chuva. A ansiedade e o medo ainda podemos estar presentes, ainda podemos sentir sua proximidade, mas eles não têm o poder de nos molhar, de nos penetrar, porque estamos debaixo da cobertura de Deus. Ele bloqueou o impacto total, garantindo que nossa mente perdure protegida. Se você já passou por uma noite sem dormir, preso em um ciclo de pensamentos ansiosos, sabe o quão desagradável isso pode ser. Mas Deus também é nosso descanso. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus nos diz: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não está apenas se referindo ao cansaço físico, mas também ao peso emocional e mental que carregamos. Quando entregamos nossos medos e ansiedades a Ele, encontramos descanso verdadeiro, porque confiamos que Ele está no controle. Ainda assim, pode ser difícil desligar os pensamentos ansiosos. Vivemos em um mundo que alimenta o medo e a incerteza, com notícias constantes de problemas globais, crises financeiras e dificuldades pessoais. Mas é precisamente nesses momentos que precisamos nos lembrar de que não somos chamados para viver dominados pela ansiedade. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Isso significa que Deus nos equipa para enfrentar qualquer situação com coragem, confiança e equilíbrio. Ele nos dá o poder de resistir ao medo e a capacidade de manter nossas mentes centradas naquilo que é verdadeiro e eterno. Uma prática que pode nos ajudar a acessar essa proteção emocional é a meditação na Palavra de Deus. O Salmo, capítulo 119, versículo 105, nos lembra: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando meditamos nas promessas de Deus, nossa mente se afasta dos cenários de medo e se volta para a verdade. Isso não significa que os problemas desapareçam instantaneamente, mas significa que ganhamos uma nova perspectiva, uma visão de fé que nos capacita a enfrentar os desafios com esperança e confiança. Portanto, se você está lutando contra a ansiedade ou o medo hoje, saiba que Deus está pronto para te proteger. Ele quer guardar sua mente de pensamentos destrutivos e te dar uma paz que nenhum medicamento ou técnica humana pode. Sua oferta não é apenas proteção física, ela envolve seu coração, sua mente e sua alma. Ele é o escudo que nos protege dos dardos inflamados da preocupação, da dúvida e do pânico. Deixe que a paz de Deus governe sua vida. Entregue suas ansiedades a Ele e, em troca, receba uma paz que desafia o humano. Uma paz que te permite caminhar confiante, mesmo quando o mundo ao seu redor parece estar em caos. Mentiras e enganos que a tentativa traz, assim como ele foi protegido no deserto, também podemos ser quando somos tentados. Muitas vezes nos sentimos isolados, como se fôssemos os únicos a enfrentar aquela luta. No entanto, o que o apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, é que a tentação é humana. Isso significa que ela faz parte da nossa experiência comum e que outros já passaram pelo mesmo. Esse entendimento, seguir um caminho que, em retrospecto, poderia ter te levado a uma queda moral ou espiritual. Talvez tenha sido uma amizade que se desfez, uma oportunidade que não se concretizou, ou um atraso que impediu que você estivesse no lugar errado, na hora errada. Deus está constantemente nos cercando e nos desviando de situações onde a tentativa seria avassaladora. Por si só, já é uma forma de proteção, porque nos liberta do sentimento de solidão e nos lembra que a vitória sobre a tentativa é possível. Deus não está só conosco, mas Ele já preparou o caminho para a vitória. Além disso, a proteção contra a tentação envolve muitas vezes uma prevenção. Deus coloca cerca em nossas vidas para nos proteger de situações que podem nos levar a cair. Pense em todas as vezes que você foi impedido de... Outro exemplo prático de proteção contra a tentativa é a importância de manter relacionamentos saudáveis e uma comunidade de fé ao nosso redor. O escritor de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10, diz: Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não há outro que o levante. Deus nos proteja através das pessoas ao nosso redor, cercando-nos com aqueles que nos apoiam, nos encorajamos e nos ajudamos a nos manter no caminho certo. Uma comunidade de fé pode ser uma barreira poderosa contra a tentativa, porque nós nos responsabilizamos, oferecemos conselhos, verdades e nos lembramos constantemente de nosso propósito em Deus. Por fim, por mais forte que seja, nunca é o fim da linha. Deus oferece sempre a oportunidade de resistir e, mais importante, de ser transformado. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3 diz: Meus irmãos, tendem por motivo de grande alegria o passardes por várias provas, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Cada vez que resistimos à tentação, nossa fé é fortalecida, nossa perseverança aumenta e nos tornamos mais parecidos com Cristo.
A proteção de Deus contra a tentativa é, portanto, multifacetada. Ele nos equipa com sua palavra, nos cerca de pessoas que nos apoiam, nos dá discernimento para evitar armadilhas e sempre fornece uma saída, mesmo nas situações mais difíceis. Ceder à tentativa pode parecer fácil e atraente no momento, mas Deus nos mostra que há uma liberdade muito maior em resistir. Ele não apenas nos protege do pecado, mas nos dá o poder de viver uma vida vitoriosa e abundante, cheia de integridade e fé. Número 9. Daniel e a proteção na cova dos leões. Você já se sentiu cercado por forças que pareciam prontas para te destruir, sem nenhuma possibilidade de escapar? A história de Daniel na cova dos leões é um dos exemplos mais poderosos de como Deus nos protege em meio a situações de extremo perigo. Quando todas as probabilidades estavam contra ele, Daniel, um homem justo e fiel a Deus, foi jogado em uma cova cheia de leões famintos, uma situação onde a morte era praticamente certa. No entanto, a fidelidade de Daniel e a proteção de Deus se retornou de maneira milagrosa, demonstrando que nada pode nos fazer mal quando estamos sob o cuidado divino. A história começa quando Daniel, apesar de ter uma posição de destaque no reino da Babilônia, continua orando a Deus 3 vezes ao dia, desafiando um decreto real que proibia a oração a qualquer outro Deus que não fosse o rei. Aqueles que conspiraram contra ele sabiam de sua fidelidade e ganharam sua devoção a Deus como armadilha para condená-lo. No entanto, o que parecia ser uma situação sem saída se transformou em um cenário onde a proteção de Deus brilhou de forma extraordinária. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Deus invejou um anjo para fechar a boca dos leões e ele saiu ileso. O que podemos aprender com essa história é que a proteção de Deus não significa ausência de perigos, mas significa que mesmo no meio do perigo, Ele está presente e em controle. Em Daniel, capítulo 6, versículo 22, lemos: "O meu Deus invejou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me causassem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó Rei, não tenho compromisso delito algum." Essa passagem nos lembra que Deus intercede em nossa defesa quando nossa vida é colocada em risco injustamente, e Ele se manifesta de maneiras que estão além da compreensão humana. Um dos pontos mais fascinantes da história de Daniel é que ele foi protegido não por fugir da cova ou lutar contra os leões, mas porque ele encontrou fiel e confiou completamente em Deus. Às vezes, enfrentamos situações em que nossa primeira ocorrência é tentar escapar ou lutar por nossos próprios meios, mas Deus nos chama a confiar e a descansar em sua soberania, sabendo que Ele é capaz de nos livrar até das mesmas situações mais mortais. A proteção divina se manifesta muitas vezes não na remoção do perigo, mas na preservação em meio ao perigo. Imagine por um momento o que Daniel deve ter sentido ao ser jogado na cova. O rugido dos leões, o cheiro da morte ao seu redor, o peso da injustiça sobre ele. No entanto, em vez de ceder ao desespero, Daniel encontrou confiança na fidelidade de Deus. Isso nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, quando as situações são impossíveis, podemos confiar em Deus. Ele está presente, operando de maneiras que não conseguimos ver no momento. A fé de Daniel foi sua arma maior, e é a mesma fé que devemos cultivar em momentos de provação. Essa história também nos faz refletir sobre como Deus muitas vezes transforma nossos maiores momentos de vulnerabilidade em testemunhos de sua grandeza. Daniel saiu da cova não apenas vivo, mas sua fidelidade e o poder de Deus foram reconhecidos pelo próprio rei, que decretou que todos no reino deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel.
O que parecia ser uma armadilha para destruir Daniel acabou sendo o cenário para que a glória de Deus se manifestasse publicamente. Quando confiamos na proteção de Deus, não só somos preservados, mas nossa vida se torna um testemunho vivo de seu poder e graça. Além disso, a proteção de Deus sobre Daniel na cova dos leões nos mostra que Deus não é limitado pelas leis da natureza. Leões são predadores ferozes e uma cova cheia deles seria uma sentença de morte imediata para qualquer um. Mas Deus, que é o Criador, tem o poder de subjugar até mesmo as forças da natureza quando Ele decide proteger os seus. Isso nos ensina que não importa quão desesperadora. Pela fé, ele confiou que Deus o guiaria e o protegeria em meio às incertezas. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Essa fé não era uma confiança cega, mas uma certeza profunda de que Deus era fiel e cumpriria suas promessas. Assim como Abraão, Noé também nos dá um exemplo claro de como a fé nos protegeu. Ele foi chamado a construir uma arca em obediência a Deus, mesmo antes que houvesse qualquer sinal de chuva. Imagine o nível de fé que isso acontece. Noé elaborou o abrigo antes que o dilúvio viesse, confiando na proteção de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia normal. Sua fé salvou não apenas a si mesmo, mas também sua família e as futuras gerações. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Isso nos ensina que muitas vezes a proteção de Deus exige que tomemos atitudes de fé antes mesmo de vermos o perigo. A fé também é que nos permite ver além do caos. Contudo, quando enfrentamos crises, sejam elas de saúde, emocionais, financeiras ou espirituais, nossa tendência natural é olhar apenas para o problema à nossa frente, mas a fé nos dá a capacidade de enxergar além. Acredite que Deus está sem controle, mesmo quando não vemos uma solução imediata. No Salmo, capítulo 12, versículo 5, está escrito: assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Essa imagem é poderosa. A fé nos permite sentir essa proteção invisível, como os montes que cercam e guardam Jerusalém, mesmo quando nossos olhos só veem o vale. Outro grande exemplo de fé, sendo a chave para a proteção divina, está na história de Gideão. Deus o chamou para liderar Israel contra os midianitas, uma nação opressora e muito mais numerosa. No entanto, Deus pediu que Gideão reduzisse o seu exército para apenas 300 homens, tornando uma vitória humanamente impossível. Pela lógica humana, isso era um caminho direto para a derrota. Mas a fé de Gideão o levou a confiar que Deus lutaria por ele e protegeria seu pequeno exército. E foi exatamente o que aconteceu. Por fé, Gideão e seus 300 homens venceram uma batalha que, aos olhos do mundo, era insustentável. Juízes, capítulo 7. A proteção divina, nesse caso, não veio pela força numérica, mas pela confiança absoluta na direção de Deus. A fé nos protege também contra os dardos inflamados da dúvida e do medo. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16, Paulo nos exorta a tomar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso significa que em nossa caminhada, o inimigo lança constantemente setas de medo, desânimo e dúvida para nos desviar do caminho. No entanto, é fé que ergue um escudo invisível capaz de apagar esses ataques. A fé é mais do que um simples sentimento positivo. É uma arma espiritual que nos protege em batalhas invisíveis. Outro aspecto crucial da fé é que ela nos sustenta quando as respostas não vêm imediatamente. Quantas vezes você já orou por proteção, por livramento, e a resposta parecia demorada?
Nesses momentos, a fé é o que nos mantém firmes, confiando que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não podemos ver. Abacuque, capítulo 2, versículo 4 diz: "O justo viverá pela sua fé." Isso nos lembra que viver pela fé não é apenas acreditar em momentos de vitória, mas também perseverar quando estamos na esperança, confiando que Deus está nos protegendo mesmo no silêncio. A fé também nos protege de nós mesmos, das nossas próprias limitações e falhas. Quando confiamos em Deus, deixamos de confiar nas nossas próprias forças, permitindo que Ele nos guie. Pedro experimentou isso quando, ao andar sobre as águas para encontrar Jesus, começou a descobrir assim que tirou os olhos do Mestre e focou na tempestade ao redor. Mas quando clamou por ajuda, Jesus o segurou. A fé de Pedro foi testada, mas foi o próprio Jesus quem o protegeu de se afogar. Mateus, capítulo 14, versículos 28 e 31. Isso nos mostra que mesmo quando nossa fé falha temporariamente, a proteção de Deus ainda está presente, pronta para nos erguer quando clamamos por Ele. Portanto, a importância da fé na proteção divina não pode ser subestimada. A fé é a ponte pela qual nos conectamos à proteção e proporcionada por Deus. Permita que confiemos nele em todas as situações. Não se trata de viver uma vida sem problemas, mas de saber que, em meio aos problemas, temos um Deus que é nosso escudo, nosso abrigo, nosso protetor. Ele nos convida a confiar e descansar em sua fidelidade, sabendo que a fé nos mantém seguros, mesmo nas tempestades. A fé não é um passo cego no escuro, mas uma confiança firme na luz que Deus nos promete dar, mesmo quando ainda não a vemos. Número 13. Proteção contra o espírito de confusão e desespero. Você já esteve em um lugar onde sua mente parecia um campo de batalha, onde a confusão e o desespero se entrelaçavam, tornando difícil enxergar a verdade e a direção que Deus tem para você? Vivemos em um mundo onde o espírito de confusão tenta frequentemente nos afastar da paz e da clareza que Deus oferece. O desespero é o próximo passo, quando a confusão toma conta. Ele nos faz sentir perdidos, sem esperança e incapazes de ver uma saída. Mas assim como Deus protege nossos corpos, Ele também oferece proteção para nossa mente e nosso coração, guardando-os da confusão e do desespero que tentam nos consumir. Um dos versículos mais reconfortantes sobre essa proteção é Isaías, capítulo 26, versículo 3. Você conservará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em você confia. Na promessa é clara. Deus nos dá paz perfeita quando mantemos nossa mente firmada nele. O espírito de confusão tenta nos desviar dessa firmeza, lançando dúvidas, temores e incertezas sobre o futuro. Mas, quando nos agarramos à palavra de Deus, quando fazemos dele nossa ansiedade, ele nos protege da instabilidade emocional que a confusão traz. Um exemplo bíblico forte de proteção contra a confusão e o desespero é a história de Josafá, rei de Judá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 30, Josafá foi cercado por um vasto exército inimigo e o povo de Judá entrou em pânico. Eles não sabiam o que fazer e a confusão tomou conta. No entanto, em vez de ceder ao desespero, Josafá convocou todo o povo para buscar a Deus. Em meio à confusão, eles se voltaram para o Senhor, e Deus invejou uma mensagem poderosa. Nesta batalha, vocês não terão que lutar. Tomem posição, permanecerem firmes e vejam o livramento que o Senhor irá. O 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. O espírito de confusão foi derrotado quando eles se alinharam com a direção de Deus, e o desespero foi substituído pela confiança e louvor. Essa história nos ensina que, em meio à confusão, a primeira coisa que devemos fazer é buscar a Deus. O mundo ao nosso redor
tenta nos lançar em todas as direções, com informações conflitantes, dúvidas sobre o futuro e medos sobre o que está por vir. Mas Deus nos chama a ficar quietos, firmes, a buscar sua direção e deixar que Ele traga claramente. Ele é o Deus que ilumina nosso caminho, como diz o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sua palavra nos protege da confusão, guiando-nos com a luz da verdade quando tudo ao nosso redor parece caótico. O espírito de desespero também tenta nos fazer acreditar que não há saída, que as coisas não vão melhorar e que Deus nos abandonou. No entanto, essa é uma mentira direta do inimigo, e a Bíblia nos oferece inúmeras promessas que contradizem essa ideia. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus diz: Porque eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O desespero nos cega para essas promessas, mas Deus, em sua proteção, nos lembra constantemente que Ele tem um propósito para nós e que o futuro está sob seu controle. Muitas vezes, o desespero é intensificado pela confusão, quando não conseguimos entender o que está acontecendo em nossas vidas ou ao nosso redor. A tendência é perder a esperança, mas assim como Deus protegeu Josafá e o povo de Judá, Ele também nos protege quando enfrentarmos essas batalhas internas. Ele não apenas nos livra de inimigos visíveis, mas também de inimigos invisíveis que atacam nossa mente e nosso coração. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos ensina: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidos as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz de Deus é a proteção divina contra o espírito de confusão e desespero. A fé é o escudo que nos protege da dor, nos guia através das tempestades com amor. Em meio à confusão, Ele nos traz paz. Com seu olhar atento, o desespero se desfaz. Com fé, seguimos firmes em sua direção, caminhando com coragem, na sua mão, a salvação. Se você sente a proteção divina em sua vida e quer continuar recebendo mensagens de paz e reflexão, curta este vídeo e siga o canal Alma Serena. Vamos caminhar juntos na fé, em busca da paz que só Deus pode nos dar.